Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aqui ao curso Matemática 2, nós vamos abordar agora o conceito de análise combinatória. Essa é a segunda parte da série, onde nós vamos entender a ideia de arranjo. Então, vai ser aí a continuação do vídeo 1, onde nós discutimos o princípio fundamental da contagem. Então, vamos entender aqui o que significa a ideia de arranjo. Que no caso não é arranjo de flores, vai ser um arranjo de números. Então, vamos pegar um exemplo para ficar melhor de entender. Então, vamos pegar aqui um conjunto que tem 5 pessoas. Então, a gente tem aqui 5 pessoas e vamos escolher 3 delas para formar uma diretoria. A primeira pessoa que a gente vai escolher vai ser presidente. A segunda pessoa que a gente vai escolher vai ser vice. E, por fim, a terceira pessoa que a gente vai escolher vai ser uma secretária. Pergunta: de quantas maneiras a gente pode fazer isso? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. A gente vai denominar as 5 pessoas dessas 5 letras aí. Então, a pessoa 1 é a letra A, a pessoa 2 é a letra B, a pessoa 3, letra C, a pessoa 4, letra D, e a pessoa a pessoa 5 vai ser a letra E. Então, entenderam a ideia, né? A gente tem 5 pessoas e vamos escolher 3. Então, se a gente for fazer isso pegando opção por opção, fazendo um trabalho mais braçal, a gente ia ter esse raciocínio aqui. Então, vamos entender aqui como foi que ele fez. Então, olha só, a gente tem aqui na primeira opção, a pessoa A para ser presidente, que a primeira é presidente. A pessoa B para ser o vice, a segunda pessoa. E a terceira pessoa para ser secretária, ele chamou a pessoa C. Tá certo? Tá, é uma opção. Aí, outra opção, ele podia fazer essa escolha, Ele podia chamar a pessoa A para ser o presidente. Ele podia chamar a pessoa B para ser o vice, Mas, em vez de chamar o C, ele podia chamar a pessoa D para ser a secretária. Então, perceba que a gente tem aqui quantas possibilidades ao todo. Vamos contar aqui a linha, A linha que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 na linha. Na coluna, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Então, 10 por 6, aqui a gente tem 60 possibilidades, 60 opções de escolha. Aí você pode perguntar, professor, a gente vai ter que fazer sempre, toda a vida isso? Óbvio que não. A ideia de arranjo vai servir justamente para a gente não ter que fazer todo esse trabalho aqui, Porque, na verdade, ele não quer saber cada um, as opções de cada um. Ele quer saber a quantidade final. Então, o que ele quer saber, na verdade, é esse número aqui, Ele quer saber esse número aqui. A gente não vai ser obrigado a fazer isso aqui sempre. Então, isso aqui pode esquecer. Então, pessoal, a gente pode pegar todo esse quadro aqui e resumir apenas nisso. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Então, todo aquele quadro que eu fiz antes se resume a essa linha aqui. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o arranjo. Então, esse A significa arranjo. Então, é arranjo de 5 com 3. Porque a gente tinha na questão 5 pessoas, Tínhamos 5 pessoas. E das 5 pessoas, a gente iria escolher 3, Então, mais uma vez, o conceito de arranjo ele vai ser muito útil na hora de resolver questões onde você vai ter que organizar elementos. Então, lembre-se disso, essa palavra, organizar. Então, mais uma vez, arranjo de 5 com 3. Aí, por que vai dar 60 aqui, Como é que a gente resolve um arranjo? Para resolver o arranjo, pessoal, o conceito aqui é bem simples. A dica que eu falo sempre é, você olha para o número que está depois da vírgula. No caso aqui, quem é que está depois da vírgula? É o 3, Esse número azul. Então, esse número azul aqui, ele serve para quê? Ele serve para me dizer a quantidade que vai aparecer. Então, se aqui é 3, então significa que vão aparecer quantos números? Vão aparecer 3. Quais são?
Aí, para isso, você olha agora para o número que está antes da vírgula, que no caso aqui é o 5, né? Que seria esse vermelho, né? E aí, como é que a gente resolve? A gente usa a ideia do fatorial, que a gente viu isso no vídeo 1, né? Então, como é que eu faço? Eu pego o 5, né, e aplico a ideia do fatorial. Então, o primeiro é 5, antes do 5 vem o 4 e antes do 4 vem o 3. Aí você para aqui. Por que que a gente para? Porque apareceu quantos números? Apareceram 3 números. E aí a gente faz o quê? A gente multiplica. Então, 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 vai dar justamente o 60 da questão. Acabou. Então, pessoal, mais uma vez, lembrando, para resolver o arranjo, a gente olha para o número que está após a vírgula. Então, o número que está após a vírgula, ele vai me dizer a quantidade que vai aparecer. E o número que está antes da vírgula, a gente resolve utilizando a ideia do fatorial. Então, só para ficar mais fácil, outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui um exemplo, arranjo de 7 com 2. Vou pegar aqui arranjo de 7 com 2. Como é que a gente resolve? Primeiro, olha o número que está depois da vírgula. Quem está depois da vírgula é o 2. Então, isso significa o quê? Vão aparecer 2 números na conta. Quais são os números que vão aparecer? Aí você olha agora para o 7. Então, o primeiro é 7. E antes do 7 vem o 6. Acabou aqui. Tem 2 números, não tem? Então, a gente multiplica, né? 7 vezes 6, 42. Pronto. Esse é o conceito, tá, pessoal, de arranjo. Vamos pegar aqui outro exemplo. Quantos números pares formados por 4 algarismos distintos, ou seja, os números têm que ser diferentes, podem ser feitos usando os números aqui de 1 a 7. Então, a gente tem aqui 7 números. Dos 7 números, eu vou tirar 4. Só que detalhe, o número tem que ser o quê? Par. Então, a gente vai ter que analisar de duas situações, né, diferentes. Então, olha só. Para ser par, pessoal, o último número tem que ser par, certo? Então, esse último aqui já está determinado. O último número tem que ser par. Então, aqui a gente já esquece esse. Aí, agora vamos olhar para o outro, por essa parte azul aqui, né? Então, olha só. A gente tinha 7 números, né? Pegando já o par, vão sobrar 6. Então, nesse caso, aqui eu tenho 6 opções na primeira. Na segunda a gente tem 5 opções, né, porque já foram 2 números. E na terceira a gente tem 4 opções, porque já foram 3 números. E o par? O par vão ter 3 opções. Professor, por que 3? Olha para cá. Ó. Aqui a gente tem... Quem são os pares? O 2, o 4 e o 6. Então, a gente tem 3 opções de escolha, né, para um número ser par. Então, aqui, pessoal, o que a gente faz agora? Usando o princípio, né, de multiplicação, a gente multiplica as opções. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. A gente vai ter, então, 360 opções de escolha para formar esse número par de 4 algarismos distintos, né? Outra pergunta. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem fazer uma fila? Só que tem um detalhe. 2 delas, vamos chamar de A e de B, pretendem ficar uma ao lado da outra. Então, o A e o B, a pessoa A e a pessoa B tem que ficar sempre juntas, né? Então, vamos lá. Se a pessoa A e B tem que ficar sempre junta, então a gente vai considerar ela como se fosse uma só. Então, vamos lá. Pegando esse raciocínio, a gente tem aqui essa situação. Vamos entender aqui o que significa isso. Como eu falo A e B, pessoal, tem essa opção, né, de ordem A e B, mas também pode ser a opção contrária, né? Eu posso pegar também a opção B e A, que também é válido, né? Então, por isso que tem 2 aqui, né? Então, esse 2 aqui significa justamente isso, né? Porque pode ser A e B ou pode ser B e A. Aí, olha só, a gente tinha no começo 6 pessoas, né? A gente tinha 6 pessoas. Só que o A e o B vão ficar juntos, né? Então, como eu falei, a gente também fez uma dessa parecida no vídeo anterior, né? Então, a gente tem 2 pessoas, A e B, então a gente vai contar como se fosse uma só.
Então a gente tinha 6 pessoas, tirando o A e o B, que é uma, vai sobrar 5, né? Então por isso que aparece o 5 aqui. Então na primeira opção a gente tem 5, na segunda 4, na terceira 3, na quarta 2 e na última só tem uma opção de escolha. E aí o que a gente faz? A gente multiplica tudo isso, né? Então nesse caso vai dar 240 opções, né? 240 maneiras de a gente fazer essa organização, né? Pegando 6 pessoas e 2 delas ficando sempre juntas. Então, resumindo, né? Para que serve arranjo? O arranjo ele vai servir em questões onde a ideia de ordem prevalece. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer primeiro ler a questão e interpretar. A gente vai ter que pensar assim: essa questão envolve a ideia de ordem? Então, se essa questão envolve a ideia de ordem, vai ser o arranjo. E aí, para poder resolver, a gente pode pegar a ideia do princípio, né, fundamental da contagem, né, que a gente viu isso no vídeo 1, que é o PFC, né, que é contar as opções, né, e multiplicar. Apenas isso. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. O vídeo 3, que é o vídeo de encerramento, a gente vai trabalhar o conceito de combinatória simples, que nesse caso não envolve a ideia de ordem. Então, até a próxima. Obrigado.